Com essa mudança na banca do concurso da Petrobras, saindo da Sebrasp e indo para a SesGranRio, duas bancas completamente diferentes, o que é que muda para você que está começando a se preparar para esse concurso e como que vai ser, qual vai ser a mudança no concurso que a gente vai ter agora com essa banca? Esse vídeo é sobre isso. Eu sou o Patrick Viveiro, já fui aprovado 3 vezes no concurso da Petrobras, aprovado tanto com a banca SesGranRio quanto com a banca Sebrasp. Então eu pude vivenciar a diferença dessas bancas realmente na prática. E eu quero trazer um pouco disso para você. E para começar, o estilo das duas bancas são muito diferentes. Com a banca Sebrasp, a gente tem aquela prova tradicional da Sebrasp, com 100 alternativas para nível técnico e 120 para nível superior, de certo ou errado. Então você tem que ler uma assertiva e julgar se ela está certa ou se ela está errada. Além disso, quando você erra, você pontua com -1, ou seja, você perde um ponto para cada erro que você tem. Já com a banca SesGranRio, isso não existe. As questões são tradicionais, com 5 alternativas, e você tem que assinalar qual que é a alternativa correta. Só esse primeiro ponto já muda muito esse panorama do concurso. O que acontece? Como a banca Sebrasp ela tem essa regra onde uma errada anula uma certa, a nota de corte ela tende a cair muito, porque mesmo as pessoas mais bem preparadas, elas chegam na prova, marcam a prova inteira e acabam perdendo pontuação, o que torna mais fácil, quando você tem estratégia, disputar com essas pessoas. E essa sempre foi a minha visão sobre a banca Sebrasp. Nunca gostei de encarar essa banca com aquele medo extremo de que uma errada vai anular uma certa. Mas eu sempre olhei para o efeito positivo que isso teria na minha nota. E prova desse efeito positivo, para mim, foi que eu consegui ficar em 9º lugar no concurso para cientista de dados, mesmo sem ter um conhecimento super aprofundado. Se fosse com a banca SesGranRio, provavelmente eu não teria tido esse mesmo desempenho. Isso porque eu deixei muitas questões em branco na minha prova da Sebrasp. E na prova da SesGranRio, eu teria que responder todas essas questões. Só para te dar um exemplo do que eu quero dizer. Numa prova da Sebrasp, alguém que sabe 70% das questões consegue ficar na frente de alguém que sabe 80% das questões. Como assim, Patrick? A pessoa que sabe 80%, se ela marca a prova inteira, acerta 80 e erra 20, ela perde 20 pontos e ela vai para 60 pontos. Se essa pessoa que marcou 70 questões errar pouquíssimas, errar 3 questões, por exemplo, o que não é algo impossível para quem realmente sabe o que está fazendo, se ela marca 70, acertou 67 e errou 3, ela vai ficar com uma nota de 64 pontos. Então, mesmo ela sabendo menos do que a pessoa que sabia 80% daquela prova, ela consegue ficar na frente daquela pessoa. O que não acontece na banca SesGranRio. A banca SesGranRio não está nem aí para quantas questões você errou. Ela quer saber o que você sabe. E por conta disso, a estratégia ela vai sim ser importante. No segundo ponto que a gente vai falar aqui. Mas o seu conhecimento, quanto você sabe, vai pesar muito, principalmente na parte técnica. E já que a gente comentou da parte técnica, com a banca SesGranRio, a parte técnica é o que importa para a sua pontuação. A parte básica, ela só serve para te eliminar. Então, para técnico, você tem português e matemática. Para nível superior, você tem português e inglês. E essas duas matérias, sempre com 10 questões cada uma, sendo que a sua missão, para não ser reprovado, é fazer 10 pontos na parte básica, sem zerar português e sem zerar inglês. Então você fez isso, pronto. Você já não será reprovado e aí a sua pontuação vai ser contada ali dos seus pontos na parte específica. Com isso, a parte básica, ela perde o destaque que ela tinha na sua nota. Então, por exemplo, eu fui melhor percentualmente na parte básica do que na parte específica. Mas numa prova da SesGranRio, isso não teria o mínimo valor. Então, a estratégia que você monta, tanto de estudos quanto no dia da sua prova, o que você vai fazer na hora da prova, como você vai começar essa prova, como você vai fazer a prova inteira, muda muito de uma banca para outra. E você tem que ter isso em mente desde o primeiro dia dos seus estudos. Por exemplo, parece bizarro o que eu vou falar,
mas quando eu comecei a estudar em 2017, eu passei 1 mês e meio estudando português e matemática pra caramba, e eu falava com os meus pais assim, olha, eu vou me destacar nessa prova aqui da Petrobras, no português e na matemática, que é o meu forte, pô, vou mandar muito bem nessas matérias. Só que depois de 1 mês e meio, eu resolvi fazer o quê? Ler o edital do concurso. E aí eu descobri que português e matemática só serviam para não me eliminar e não contariam pontos na minha nota final. E eu sempre falo para vocês que é muito importante a gente ler o edital e conhecer as regras do jogo que a gente está jogando desde o primeiro dia. Com certeza, isso teria me poupado muito tempo que eu gastei com português e matemática. Eu já poderia estar aplicando para estudar mais a parte específica. Mas ainda assim, a parte básica do concurso da SESC-Gran-Rio, ela tem um peso muito grande, porque ela pode simplesmente te eliminar do concurso, mesmo que você tenha gabaritado a parte específica. Então, é uma dificuldade para muitas pessoas conseguir fazer o mínimo nessas provas. Até mesmo porque algumas vezes a SESC-Gran-Rio ela pesa muito a mão em alguma dessas matérias, né? Normalmente ali ela pesa a mão em matemática em algumas provas para nível técnico, e isso aconteceu também na minha prova lá em 2017. Matemática veio bem mais pesado do que normalmente vinha. E eu tomei um susto na hora da prova, mas como eu fui muito bem em português, acertei 9 de 10 questões, isso me deixou muito mais tranquilo para a parte de matemática. Então eu conheço pessoas que tinham nota para ficar entre os 10 melhores na parte específica, mas que foram reprovados por 1, 2 pontos ali na parte básica. Então não dá para negligenciar a parte básica. Qual é a minha recomendação para você que está começando? Construa nesse momento a sua base, entenda essa banca, entenda o português, a matemática básica ou o inglês, caso você esteja estudando para um concurso de engenheiro, cientista de dados. E depois que você tiver essa base, você vai caminhar muito melhor também na parte específica. A parte básica, português, por exemplo, ela tem muitas questões que são padronizadas. A gente tem cobranças de temas que caem em quase todas as provas. Então, apesar de ter uma cobrança maior de gramática, então você vai ter que estudar concordância nominal, concordância verbal, vai ter que estudar crase e outros assuntos, mas essas cobranças não são super aprofundadas e elas costumam seguir um padrão que, entendendo esses modelos de questões, você vai conseguir fazer sem muito problema. E um ponto muito bom da banca SESC-Gran-Rio é que agora a gente tem um histórico muito grande de questões para a gente estudar, principalmente da parte técnica, o que a gente não tinha com a banca Sebrasp. Então isso facilita, direciona muito melhor o seu estudo. Lá em 2017, estudando para técnico de inspeção, eu recorri muito ao Q-concursos, pesquisei muitas questões anteriores ali de inspeção, mecânica, dos assuntos que eram cobrados dentro do edital, e aquilo foi o que me ajudou e me direcionou demais para conseguir ir bem na prova. Tem um ponto para mim nessa troca de bancas que é o principal. Se eu fosse escolher uma das duas bancas para fazer a prova conforme as minhas aptidões, eu escolheria a Sebrasp, porque eu sou melhor em português e matemática. Mas se eu fosse a Petrobras e se eu tivesse que fazer a escolha da banca, eu escolheria a SESC-Gran-Rio, porque ela é uma banca que tem muito mais tradição, tem muito menos problemas aplicando essas provas e consegue produzir provas que normalmente são mais bem elaboradas do que as provas da Sebrasp. A gente teve vários problemas, muitas questões anuladas em alguns cargos, fora outros problemas que nós tivemos com a banca Sebrasp aplicando esse concurso. Tradicionalmente, a banca Sebrasp não é acostumada a realizar esses tipos de concursos mais técnicos, ela fica mais presa ali na parte de direito, auditor fiscal, tribunais, que é a área que ela realmente domina mais. E a SESC-Gran-Rio, ela já tem essa vivência muito maior com os concursos da Petrobras. Então, nesse ponto, eu acho que é uma mudança muito positiva, e eu também sei que muita gente tem essa raiva e tem esse medo com a banca Sebrasp. E uma dica minha sincera para você: nunca tenha medo da banca de um concurso, sempre busque entender as regras dessa banca, os modelos de questões que essa banca ela gosta de cobrar, porque cada banca ela gosta mais de um tópico e cobra de uma forma diferente.
Isso que é o importante de você entender. Você entendendo isso, você consegue fazer a prova de qualquer banco. É claro que algumas vão ter dificuldades a mais, mas o importante é você aprender a entrar na mente do elaborador de questões da banca que você vai enfrentar. E essa é a minha opinião sobre essa mudança de banca, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa para mim aqui nos comentários o que você achou dessa mudança. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal.